Essa é a aula sobre transferência de calor por condução. O material são os capítulos 1 e 2 do livro do Sengel. Ao final dessa aula, o aluno deverá saber os conceitos básicos e mecanismos de transferência de calor e também saber obter e resolver as equações diferenciais de um problema de condução de calor unidimensional e em regime permanente. A gente vai limitar bastante o escopo dessa aula. Então, a gente vai começar introduzindo os termos de transferência de calor, inclusive falar bem por cima quais são os mecanismos possíveis. Depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre condução e como a gente consegue achar as equações diferenciais de condução de calor. Depois disso a gente precisa conversar sobre os outros mecanismos, que é convecção e radiação. E também quando a gente pode ter mais de um deles simultâneo. Isso aqui é importante porque isso vai ser parte das condições de contorno que a gente vai usar para resolver as equações diferenciais de condução. E depois disso a gente vai falar da solução dos problemas de condução. Desde como a gente acha as equações diferenciais, um breve resumo, né? Até a gente implementar as condições de contorno para achar a distribuição de temperatura no espaço. Bom, calor é a energia transferida resultante da diferença de temperatura. Então eu não tenho transferência de calor se eu não tenho diferença de temperatura. Tá? Termodinâmica analisa a quantidade de calor transferida durante o processo entre dois estados de equilíbrio. Então eu vejo a passagem de um estado de equilíbrio para o outro como um processo quase estático, né? Bem lento. E em transferência de calor que eu vou determinar o quão rápido está acontecendo essa transferência de energia. Tá? E sempre vai ser do meio de maior temperatura para o de menor. Uma transferência de calor dada por um quesão ponto tem como força motriz diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura, maior a minha transferência de calor. Isso aqui é uma grandeza vetorial, porque eu não tenho só magnitude, como também tenho uma direção. Então, esse vetor pode ser dado por um sistema de coordenadas. Tá bom? Então, se eu tenho aqui a transferência de calor entre um meio quente e um meio frio, eu tenho uma transferência de calor, vamos supor, de 500 watts na direção do meio mais frio. Tá? Então, essa transferência de calor aqui, ela está na direção x e no sentido positivo. Se eu tiver o contrário, o meio quente na direita e o meio frio na esquerda, eu vou ter também na direção x, mas no sentido negativo. Tá? Então, o meu quesão ponto vai ser menos 500 watts. A gente tem não só o quesão ponto, que é dado em watts, mas também a gente pode encontrar um quesinho ponto. Isso aqui vai ser uma transferência de calor por metro quadrado, vai ser por área. Então, a dimensão seria watts por metro quadrado. Como exemplo de sistema de coordenadas para descrever vetores no espaço tridimensional, eu tenho o retangular, em que eu tenho 3 eixos, 3 coordenadas cartesianas também. O cilíndrico, em que eu tenho um raio, um ângulo e uma altura. E o esférico, que eu tenho um raio e 2 ângulos para descrever o vetor. Uma transferência de calor pode estar em regime permanente quando eu não tenho temperaturas variando com o tempo em qualquer ponto do meio. Vai variar com o espaço, a temperatura, mas não vai variar no tempo. Tá? Ou regime transiente, em que as temperaturas variam com o tempo em qualquer ponto no meio. Um caso especial seria quando eu tenho só variação no tempo. Não tem variação de temperatura no espaço. Isso aqui funciona quando a temperatura pode ser considerada única para o sistema inteiro. Tá? Esses aí são os chamados sistemas aglomerados. A gente não vai mexer com um regime transiente, a gente só vai mexer com um regime permanente. Em um problema de transferência de calor, a temperatura vai variar em 1 a 3 dimensões no espaço. Tá? Tridimensional seria o caso mais geral. Quando eu tenho a temperatura variando em até 3 dimensões, a transferência de calor também vai ocorrer em até 3 dimensões. Certo? Então, tridimensional seria o caso mais geral. Um caso um pouquinho mais simples seria o bidimensional, onde eu tenho variação da minha temperatura em um plano, em 2 dimensões. Tá? Então, como você pode ver, em Z, nesse exemplo, eu não tenho variação de temperatura. Eu não tenho variação de temperatura, eu não tenho transferência de calor ocorrendo em Z. Só em X e Y, onde a temperatura está variando. O caso mais simples, que realmente vai ser o nosso foco, é problemas unidimensionais. Por exemplo, variação de temperatura ao longo da espessura de uma janela. Tá? Então, eu não tenho variação de temperatura no plano da janela. Só do interior da casa para fora da casa. Tá? Então, ao longo da espessura, eu vou ter uma transferência de calor, quesão ponto,
E no plano da janela vai ser pouca variação de temperatura, então vai ter pouca transferência de calor também. Tá? Então, o principal vai ser a dimensão da espessura. Então, esse aqui é um problema unidimensional. Todo o resto das transferências de calor e variação de temperatura são desprezíveis. Tem 3 mecanismos básicos de transferência de calor. Um é a condução, que é exatamente o que a gente está focando nessa aula, e a transferência de calor por interação entre as partículas adjacentes, pelas interações moleculares entre as partículas adjacentes. Outro seria a convecção, em que eu tenho a transferência entre uma superfície e um fluido adjacente, e esse fluido se encontra em movimento. Então eu tenho não só a condução de energia por interação molecular da superfície com o fluido, mas também o fluido com mais energia e menos energia circulando em cima dessa superfície. Então isso aqui vai mudar a quantidade de calor que eu estou transferindo comparado com a condução. Outro seria a radiação. Na radiação eu tenho emissão e absorção de ondas eletromagnéticas. Se são ondas eletromagnéticas, eu nem preciso de meio para transferir calor, certo? Nesse caso. Então, como foi falado, na condução eu tenho a transferência de energia térmica entre partículas adjacentes. Isso aqui vai ser resultado da interação molecular entre elas. Tá? Você vai ter interações entre as partículas que estão mais próximas, e a partir daí você vai passar energia térmica de uma para outra. Vai estar passando vibração térmica, vai estar passando energia interna. Tá? Então, em gases e líquidos, você precisa de uma proximidade maior. Então, isso vai acontecer, essa transferência de energia térmica, quando você tem colisões ou difusão de moléculas. Ou seja, você vai estar dependendo de movimentos aleatórios. Em sólidos, não. Isso aqui vai estar numa certa estrutura já, certo? São sólidos. Então, a vibração das moléculas na estrutura do meu sólido vai estar passando energia térmica de uma para outra. Não só pela vibração das moléculas, como também pelo movimento dos elétrons livres. Tá? Você vai ter uma parte da energia térmica sendo transferida por elétrons livres. A taxa de condução de calor, ou seja, a potência que eu tenho nessa condução de calor, é proporcional à área de transferência, proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional à espessura do meio por onde está correndo essa condução. Tá? Então, no caso da minha parede plana, esse Qzão ponto de condução vai ser igual à condutividade térmica, que é uma propriedade do material, vezes a área de transferência, seria a área da parede por onde está ocorrendo a transferência de calor, vezes diferença de temperaturas, T1 menos T2. Se eu fizer T1 menos T2, o meu Qzão ponto de condução vai ser positivo se a temperatura 1 for maior que 2, ou seja, no sentido positivo desse x. Tá bom? Então, T1 menos T2 vai ser a diferença de temperatura dividido pela espessura ΔX. Se eu considerar agora um ΔT de temperatura, T2 menos T1, eu tenho que colocar um negativo aqui na frente, certo? Para inverter essa ordem da subtração. Então fica menos Ka ΔT dividido por ΔX. Então, se eu considerar agora no limite de ΔX tendendo a zero, o Qzão de condução, a taxa de condução de calor, vai ser igual a menos Ka derivada da temperatura no x. E essa fórmula foi escrita para ela ser positivo, né? Eu vou ter um fluxo positivo na direção de x positivo também. Isso aqui vai estar em watts, e essa função toda aqui, essa igualdade, é conhecido como a lei de Fourier da condução de calor. Então, uma condução no interior da minha parede plana, certo? Que está acontecendo ao longo de x, vai depender da derivada da temperatura em x, da área, que é uma área normal à direção da transferência de calor, A, e também da condutividade térmica K. Tá? Então, essa fórmula para Qzão ponto de condução foi feita para que o meu Qzão ponto de condução seja maior do que zero na direção positiva de x. Para que isso aconteça, eu tenho que ter uma derivada menor do que zero, certo? Num ponto infinitesimal P, aqui, infinitesimalmente antes e depois, vou ter uma temperatura maior antes do que depois. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter uma derivada negativa. Uma derivada negativa vezes A vezes K só vai dar positivo se eu colocar um negativo na frente, né? Então, essa fórmula toda foi feita para ter um Qzão ponto maior do que zero na direção de x positivo. Olhando também essa fórmula, eu vejo que o meu Qzão ponto vai depender diretamente da minha condutividade térmica. Tá? Então, se eu colocar um exemplozinho aqui, onde as minhas variações de temperatura
ao longo da minha parede plana? É igual? 30 para 20 graus, 30 para 20 graus. Espessura igual, 1 metro, 1 metro. Tá? Então eu vou ter Qzão ponto diferente só pelo fato de eu estar mudando a condutividade. Então, generalizando para um sólido qualquer, na nossa lei de Fourier, né? Se eu considerar um ponto P numa superfície isotérmica, ou seja, onde a temperatura é igual em todos os pontos dessa superfície, eu vou ter uma certa direção normal. Certo? Então, eu vou ter uma direção normal no ponto P em cima de uma superfície isotérmica. E se eu quiser saber o fluxo de calor em P na direção N, eu uso a lei de Fourier. E essa lei de Fourier vai apontar na direção de diminuição de temperatura. Lembrando que quando eu fiz a lei de Fourier, o meu Qzão ponto vai ser positivo na direção positiva desse vetor N, certo? Da direção N. Isso aqui é dado em watts. Agora, essa direção N, num sólido qualquer, vai ser uma coisa nas 3 dimensões, certo? Potencialmente. Então, eu posso compor esse meu vetor, né? Qzão ponto na direção N, com os Qzão ponto em x, y e z. Em cada uma delas, eu vou poder usar a lei de Fourier e calcular a derivada da temperatura em x, y e z para o cálculo de cada uma dessas componentes. Mas calcular o fluxo de calor não é exatamente resolver um problema de condução. O problema de condução é resolvido quando eu sei as temperaturas dentro do meu sólido, a distribuição de temperaturas. E para isso eu vou precisar das equações diferenciais. Então a equação diferencial vai ter como resposta uma função da temperatura ao longo do espaço. Tá? Principalmente no nosso caso que a gente está falando de regime permanente, não de regime transiente. Então a gente tem que achar as equações diferenciais para geometrias distintas. A gente viu parede plana, né, até agora. A gente também vai ver cilindro e também ao longo de uma esfera. Mas antes, vamos falar de algumas outras definições que são bem pertinentes à condução. Você precisa conhecer melhor esses termos e o que eles implicam quando a gente está falando de condução de calor. Tá? Então, vou ter a condutividade térmica do material, difusividade térmica e também geração de calor. Por exemplo, se eu estou vendo a condução de calor dentro de uma barra de urânio, que é um combustível para um reator nuclear, eu vou ter que considerar a geração de calor dentro do volume do meu material. Então, a condutividade térmica K é a taxa de transferência de calor através de uma unidade de espessura do material por unidade de área por unidade de diferença de temperatura. Então, isso aqui, em sistema internacional, vai ser watts por metro, grau Celsius ou Kelvin. Tanto faz se é Celsius ou Kelvin, porque eu estou falando de unidade de diferença de temperatura. E 1 grau Celsius é a mesma coisa que 1 Kelvin. Então, aqui eu tenho uma tabela que tem bons condutores e maus condutores. Os maus condutores são os isolantes térmicos. Né? Então você vai ter ar, você vai ter hélio, vai ter borracha, vai ter fibra de vidro, vai ter espuma de um polímero. E você também tem bons condutores. Aqui você tem diamante, tem também vários metais. A gente vai ver isso em detalhes no próximo slide. Tá? E um arranjo experimental bem simples para determinar essa condutividade é eu pegar um tarugo do meu material, uma espessura conhecida, né, e dimensões conhecidas, mas o mais importante é essa área e uma espessura. E esse tarugo de material vai ser envolvido por um isolante térmico por todos os lados, menos essa face na direita. Eu conheço essa área muito bem. Então, essa face vai estar aberta para eu poder medir a temperatura T2. Do outro lado do meu tarugo do material, eu coloco uma resistência elétrica. E a resistência elétrica eu consigo medir o quanto que eu estou puxando de potência elétrica da rede. Isso aqui vai ser a potência que vai ser colocada aqui como um Qzão. A minha resistência elétrica vai converter a minha potência elétrica em um Qzão. Então, sabendo o Qzão, sabendo a espessura, sabendo a área, sabendo também a temperatura aqui dentro, eu coloco um termoparzinho para medir a temperatura aqui dentro, eu consigo calcular o meu K. Esse é um gráfico com as faixas de condutividade para vários tipos de material. Isso aqui é feito à base de temperatura ambiente, né? E eu posso ver que os valores, em geral, para gases, são 10.000 vezes menores do que os valores para metais puros. Por que exatamente? Condução depende de interação molecular.
Então a interação molecular de gases vai depender da colisão das moléculas, da difusão. Então vai ser muito mais difícil você passar energia do que quando você tem um sólido, em que as moléculas, os átomos, estão muito mais próximos uns dos outros. No caso de metal, pior ainda, né? Porque ele também tem elétrons livres. E os elétrons livres vão ajudar nessa transmissão de energia térmica. Junto com os metais, eu também tenho os cristais não metálicos. E você vê que a faixa de condução é muito boa, né? E é exatamente porque eu tenho uma matriz de cristalina no meu sólido, você vai ter uma interação mais forte entre as moléculas também. Então, nesse caso aqui, você vai ter condutividades maiores para cristais e para metais puros. Você também tem, quando eu estou falando de metais, metais puros e ligas. Em geral, a liga vai ter uma condutividade muito menor do que os metais puros que a compõem. Tá? Então, no caso do bronze, bronze é a mistura de cobre com alumínio. A condutividade do cobre é perto de 400. A do alumínio, 237. Mas a do bronze é bem menor. Não é a média dos dois, não é um número no meio dos dois. É 52. Tá? Então isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Quando eu tenho uma liga, eu vou ter uma condução de calor muito pior do que cada um dos metais puros. Uma coisa que a gente tem que se atentar é a variação da condutividade térmica com a temperatura. Aqui a gente tem uma tabela que mostra que eu posso ter variações relativamente grandes, dependendo da temperatura. Então, a gente tem que tomar cuidado para ver qual que é a faixa de temperatura que a gente está usando no nosso problema e se o nosso K vai variar muito. Se ele variar bastante, aí eu vou ter que considerar essa variação, seja pegando o valor médio para essa faixa esperada de variação, ou então eu uso alguma relação um pouco mais específica, mais precisa. Tá? No geral, para muitos problemas de forma geral, você vai poder usar um K constante. Tá? Mas é importante se atentar a isso. Um conceito importante é a difusividade térmica alfa. Isso é o quão rápido o calor difunde através de um material. Isso vai depender da condução e do armazenamento de calor. Então, o alfa é a razão entre a condução de calor, condutividade K, e o armazenamento de calor, que é o ρ vezes o calor específico, densidade vezes o calor específico. Isso aqui vai ser a capacidade térmica. Então, capacidade térmica vai ser a energia por volume necessária para aumentar 1 grau na minha temperatura. Então, o que significa que eu vou ter? Um alfa grande significa uma propagação rápida do calor no meu material. Um alfa grande significa uma boa condutividade térmica, mas também um baixo armazenamento de calor. Significa que, se eu coloco alguns poucos joules, ele vai aquecer a parte que recebeu o calor bem rápido, e aí você vai ter uma transmissão de energia para frente mais rápida também. Tá bom? Agora, um alfa baixo significa pouco calor propagado. Vou ter boa parte da minha energia absorvida no próprio material antes de ser passada para frente. Tá? Então, quando o alfa é baixo, a condução térmica é baixa também. Tá? A condutividade é baixa. Não só isso, ele vai ter um alto armazenamento. Então, vou precisar de muita energia para aumentar a temperatura localmente muito pouco. Então, nessa tabela aqui, eu vou ter a difusividade para vários materiais. No topo da tabela, eu tenho metais. Isso aqui vão ser materiais que têm propagação rápida. Ou seja, eu tenho alta condutividade térmica e baixo armazenamento. Na parte de baixo da tabela, eu tenho uma propagação lenta. Então, eu tenho baixa condutividade térmica. Eu tenho vidro, tenho madeira. Então, não só isso, mas eu tenho água, né? Isso aqui é meio surpreendente, né? Porque a água tem uma condução térmica, uma condutividade térmica melhor do que madeira, melhor do que de vidro, né? Principalmente lã de vidro, fibra de vidro. Mas, ao mesmo tempo, o armazenamento é alto para água e para carne. Né? A carne tem muita água. Então, porque ele tem um bom armazenamento, isso compensa a condutividade melhor. Então, ele é um material com uma difusividade baixa. Tá? Ele é praticamente bem próximo do isolante, uma madeira ou de um vidro. Quando estou falando de geração de calor e um problema de condução, eu estou geralmente considerando conversão de energia em calor. Tá? Isso aqui vai ser, por exemplo, o efeito Joule. Corrente elétrica passando por uma resistência.
ou então decaimento de um material radioativo, ou então tem uma reação química exotérmica, então tem uma reação química que está liberando o calor, ou então a absorção de uma radiação. Uma coisa bem simples a gente pensar é uma piscina recebendo raios do sol. Você vai ter a água absorvendo essa energia, essa radiação, e aí aumentando de temperatura. A geração de calor é um fenômeno volumétrico, ou seja, eu vou ter uma taxa de geração, que vai ser watts por volume, né? Que pode variar com tempo e posição. Então, se eu quiser saber o quanto que eu tenho de geração de energia, né? Geração de energia térmica, eu geralmente faço a integral no volume dessa taxa de geração. Se a minha taxa de geração for uniforme, ou seja, constante, a minha geração total de calor vai ser a minha taxa de geração vezes o volume. Então, para resolver o problema de condução de calor unidimensional em regime permanente, eu primeiro vou deduzir as equações diferenciais pela primeira lei da termodinâmica, o conhecido princípio da conservação de energia. Para essa equação diferencial, eu vou ter como incógnita a temperatura ao longo da geometria. Numa parede plana, eu vou ter a temperatura variando ao longo da espessura, e no cilindro e na esfera, a temperatura vai variar ao longo do raio do cilindro da esfera. O princípio da conservação de energia, rapidamente, é simplesmente a energia total da entrada do sistema menos a energia total que está saindo do sistema, só que vai ser igual à mudança na energia total do meu sistema. Então, os meus termos vão ser energia líquida que é transferida, né? Eu somo o que está entrando, subtraio o que está saindo. É calor, trabalho, o que está entrando com uma massa, né? A massa entrando e saindo carrega uma energia. Só que vai ser igual à variação da energia no meu sistema. A energia pode ser interna, cinética, potencial e vários outros tipos, certo? Agora, eu estou interessado numa coisa em regime permanente, estou interessado num fluxo, né? Num balanço de energia. Então, eu vou considerar as taxas líquidas de transferência de energia e a variação da energia no meu sistema com o tempo. Como eu estou falando de transferência de calor, eu estou fazendo um balanço de calor. Então eu vou estar considerando as conversões das energias nuclear, química, mecânica, elétrica para energia térmica. E tudo isso aqui já está considerado já na minha geração de calor. Então eu tenho a energia líquida transferida, estou falando de calor só, então estou falando de Qzão, mais a geração de calor. Só que vai ser igual a mudança de energia térmica do sistema. Agora só estou falando de coisas térmicas, certo? Então agora, considerando balanços e taxas, né, eu vou ter o meu Qzão ponto que está entrando, menos o Qzão ponto que está saindo, mais a potência de energia térmica sendo gerada dentro do meu sistema. Isso aqui vai ser igual à variação de energia do sistema com o tempo. Se eu considerar que a minha variação de energia térmica do meu sistema é simplesmente a mudança da energia interna, eu sei que isso aqui vai ser igual massa vezes o calor específico, vezes a diferença de temperatura. Tá, essa aqui é a variação da energia interna. Tá bom? Então isso aqui é feito foi escrito para substâncias incompressíveis, sólidos e líquidos. E o meu calor específico aqui não é a pressão ou volume constante. É igual quando é incompressível, certo? Para sólido e líquido. Então vai ser simplesmente mc delta temperatura. Então, considerando agora uma parede plana, eu estou fazendo o balanço de energia para um volumezinho ao longo da minha espessura. Então esse volumezinho vai ter uma espessura ΔX, e ele vai ter uma posição no início de x e uma posição de x mais ΔX no final. Eu vou ter fluxos de calor, né, por condução em x mais ΔX. Se eu considerar um Qzão de x e um Qzão de x mais ΔX como sendo positivo, no sentido positivo de x, eu vou ter uma taxa de condução de calor entrando em x e saindo em x mais ΔX. Vou ter também uma geração de calor. Se nesse elementozinho, nesse volume, eu tenho uma taxa de geração de calor constante, uniforme, essa potência sendo gerada dentro do meu elemento é taxa de geração vezes o volume. Isso aqui vai ser igual à taxa de variação da energia contida no elemento. Então vai ser um delta, né, da energia do elemento dividido por um ΔT. Isso aqui a gente já viu, que é o quê? mc delta de temperatura dividido pelo delta no tempo. Então, olhando agora para a minha geração, né? Eu tenho a minha taxa de geração, que é a constante, vezes o volume. O volume desse elemento vai ser ΔX vezes a área. Certo? Então, a taxa de geração vezes a área vezes ΔX vai dar a minha potência
térmica do meu elementozinho. Isso aqui vai ser igual a densidade vezes o volume, né? Que vai dar o M, a massa, vezes o calor específico, vezes o delta de temperatura, que vai ser a temperatura depois, certo? No instante final, menos a temperatura no instante inicial. Certo? Então, no instante t vai ser uma certa temperatura, e no instante t mais delta t de tempo vai ser uma outra temperatura. A diferença vai ser o meu delta de temperatura. Isso aqui é dividido pelo delta de tempo, intervalo no tempo que eu estou calculando tudo isso. Então, essa equação aqui, se eu dividir tudo por área e ΔX, certo? Então, desse lado aqui, e rearranjando tudo, né? Se eu colocar agora o meu Qzão ponto x mais ΔX menos o Qzão ponto x, eu tenho que multiplicar por menos 1 aqui na frente. Tá? Então, você 1 sobre A vezes Qzão de x mais ΔX menos Qzão de x dividido por ΔX mais taxa de geração, que é constante. Isso aqui vai ser igual densidade, calor específico, delta de temperatura dividido por delta no tempo. E agora, se eu considerar o ΔX e o meu delta no tempo tendendo a zero, isso aqui vai virar uma derivada, né? Isso aqui também vai virar uma derivada. Então, eu vou ter uma derivada do meu calor, né? Do meu fluxo de calor no espaço, e uma derivada da temperatura no tempo. Então, como eu sei que o meu Qzão ponto é igual a menos Ka e derivada da temperatura no espaço, substituo na fórmula de cima, e aí vou ter 1 sobre A, derivada no x de Ka vezes a derivada da temperatura no espaço, mais taxa de geração, isso aqui vai ser igual a C, derivada da temperatura no tempo. Considerando K e A constantes, certo? A condutividade térmica constante e a área desse elemento constante, né? Eu posso puxar isso aqui para fora dessa derivada. Não vai variar com x, então eu posso tirar para fora aqui. Então, a área se corta e vou ter um K. Então, se eu dividir tudo por K, vai ficar a segunda derivada em x da temperatura, mais taxa de geração dividido pelo K. Isso aqui vai ser igual a ρC dividido por K. Olha aqui o meu alfa, só que é 1 sobre alfa, né? Vezes a derivada da temperatura no tempo. Então, isso aqui vai ser uma equação diferencial para a condução de calor numa parede plana. Então, se eu considerar regime permanente, minha temperatura não vai variar no tempo mais, né? Então, essa parte aqui vai ser igual a zero. Então, vai sobrar só a parte na esquerda, não zero. Então, vai ser a segunda derivada no espaço da temperatura, mais taxa de geração dividido por K é igual a zero. Deduzindo também as equações diferenciais para outros problemas unidimensionais, para cilindro e para esfera, eu consigo ter uma notação bem compacta para as três geometrias, parede plana, cilindro e esfera. É só você variar o nzinho, 0 para a parede plana, 1 para cilindro e 2 para a esfera. Substituindo aqui, você vai ter a sua equação diferencial para cada uma das geometrias que você está interessado. Pronto, agora eu tenho as equações diferenciais para as geometrias. Como é que eu vou usar isso aqui? Eu primeiro vou resolver a equação diferencial de uma forma geral, vou aplicar as condições de contorno para achar a minha função de temperatura ao longo do espaço. Mas para isso eu preciso entender outros mecanismos de transferência de calor, como convecção e radiação, porque isso aqui pode ser parte das minhas condições de contorno para a minha condução. Então, depois disso, eu vou ver quais são os outros tipos de condução de contorno que são possíveis de eu utilizar, e a partir daí a gente consegue obter a solução que a gente está procurando. Então, primeiramente, convecção. Isso aqui vai ser a transferência de calor entre uma superfície e um fluido adjacente. Esse fluido adjacente vai estar em movimento. Então, eu vou ter uma combinação de condução com o movimento do fluido. Mas por que eu tenho condução? A minha superfície vai transmitir o calor para a camada infinitesimal de fluido que está sempre grudada na superfície. Certo? Condição de não escorregamento. Princípio da aderência completa, certo? Então você vai ter uma camadinha de fluido que está grudada na superfície e essa primeira transferência vai ser feita por condução. Depois disso, essa primeira camada vai repassar para frente o calor. E outras camadas de fluido podem estar em movimento. Se ela está em movimento, eu vou ter uma convecção. Então, quanto maior o movimento do fluido, maior a transferência por convecção. Se eu não tiver nenhum movimento do fluido, a transferência simplesmente vai ser por condução. Tá? Então, se eu tiver uma camada de fluido
acima da minha superfície, que é bem fininha, que não permite movimento, aí eu vou ter simplesmente condução. Mas se eu vou ter movimento do fluxo, eu vou ter condução e o movimento que caracteriza uma convecção. Se o movimento do fluido é dado por meios externos, ou seja, eu tenho ventilador, bomba, vento, alguém soprando, alguma coisa acontecendo, isso aqui vai ser uma convecção forçada. Se eu tenho simplesmente uma variação de temperatura e essa variação de temperatura causa um movimento do fluido, isso aqui vai ser uma convecção natural. Como isso acontece? Eu tenho um ovo quente, ar frio encosta, ar esquenta, ar quente sobe. Pronto, você tem convecção natural. Tá bom? Você pode também, mudança de fase. Isso aqui também vai ser convecção. Por exemplo, eu tenho água fervendo. Certo? A água em ebulição é uma água que está recebendo o calor do fundo da panela, está vaporizando, e a diferença de densidade faz com que a bolha se desprenda e suba. Pronto, tenho fluido em movimento. Eu também tenho o contrário, tenho gotícula condensando, tenho vapor, encosta uma superfície fria, e gotícula condensa, mudança de fase. E por causa disso aí você tem também o movimento do fluido, então isso é uma convecção. Uma coisa importante também é que mudança de fase me permite também absorção ou liberação de energia térmica sem que eu tenha aumento ou redução de temperatura. Tá? Isso aqui vai fazer uma diferença mais para frente. A convecção muitas vezes é modelada pela lei de Newton do resfriamento. Então eu tenho o Qzão de convecção, isso aqui vai ser igual ao coeficiente de convecção H, vezes a área da superfície exposta, né, para a minha convecção AS, multiplicada pela diferença de temperatura da superfície para o meio, tá? Para o fluido relativamente distante que a temperatura não está sendo influenciada pela minha superfície. Tá? Então essa diferença de temperatura vai estar multiplicando o coeficiente de convecção, e o coeficiente de convecção é dado por watts por metro quadrado por grau Celsius ou Kelvin. Por que pode ser qualquer um dos dois? Porque, novamente, se eu tenho uma variação de temperatura, variação em Celsius é igual a variação em Kelvin. Então, tanto faz o que eu for usar aqui. O meu coeficiente de convecção H é o que vai estar carregando toda a complexidade da convecção. Esse H aqui é determinado experimentalmente. Então, você conduz uma experiência com uma certa geometria da superfície, superfície inclinada, se ela é redonda, se ela é plana, o que você quiser. Se eu tenho um movimento de fluido laminar, turbulento, se ele está indo com movimento de encontro à minha superfície ou lateral à minha superfície, tudo isso vai variar. O meu fluido, ele é líquido, ele é gasoso, ele tem uma densidade maior, capacidade térmica maior, menor, isso tudo vai influenciar juntamente com a velocidade do fluido. Tá? Então, o H, ele incorpora um monte de coisa complicada, um monte de coisa que a gente não consegue determinar analiticamente, a gente faz experimentalmente e tabela um monte de H para trocentas possibilidades. Tá bom? Então, você tem uma ideia do H. O que pode ser? Você tem uma convecção natural de gases? Bom, eu tenho gás, certo? Capacidade térmica relativamente pequena. Eu tenho simplesmente um movimento bem lento, né? Porque vai depender de empuxo de ar quente, de gás quente. Então, o H vai ser relativamente baixo. Eu tenho uma convecção natural de líquido. Opa, líquido. Tem uma capacidade térmica maior também, né? Então você vai ter um H melhor, um pouquinho maior. Agora, se eu quiser forçar, mesmo com gás, eu vou ter coisa 10 vezes maior do que a convecção natural de gás, né? Claro, depende da velocidade que você está forçando aí, né, na minha convecção. Se eu tiver, então, uma convecção forçada de líquido, nossa, melhor ainda. Você melhora em torno de 10 vezes, né? Uma ordem de grandeza em relação à convecção natural. Agora, se eu tiver alguma coisa fervendo ou condensando, melhor ainda. Agora, por quê? Se você for lembrar, evaporação ou condensação é uma absorção de energia ou uma liberação de energia sem mudança de temperatura. Certo? Esse é o caso. Você está absorvendo energia só mudando de fase e não mudando de temperatura. Então isso aqui é ótimo para você retirar calor. Tá? Ou então eu estou absorvendo energia de um vapor e o vapor vira líquido na condensação. Então nessa mudança de fase ele está liberando um monte de energia sem diminuir de temperatura. Então isso aqui também vai melhorar bastante o nosso H. A radiação é transferência de calor por emissão e absorção de ondas eletromagnéticas.
Aqui a chave é ondas eletromagnéticas. Como é uma onda eletromagnética, não precisa de meio, pode acontecer no vácuo, né? Ao contrário da condução e convecção. É mais rápida também, porque acontece na velocidade da luz. Então, espacialmente, a minha transferência de calor vai acontecer muito rápido, na velocidade da luz. E também não vai sofrer atenuação no vácuo. Claro que se tiver algum meio que vai absorver a minha onda eletromagnética, aí eu vou ter uma atenuação. Tá? Mas, por exemplo, do Sol para a Terra, aqui a gente sente o calor do Sol, né? Isso aí é tudo por onda eletromagnética que não é atenuado no vácuo. Se eu estou falando de radiação e estou falando de calor, eu estou falando também de radiação térmica. A radiação térmica é emitida por corpos com temperatura acima do zero absoluto. Isso aqui vai ser um fenômeno volumétrico, tanto para sólidos, para líquidos e para gases. Então, todas as minhas moléculas vão emitir alguma coisa e absorver alguma coisa. Então, vai ser uma coisa volumétrica. Mas para sólidos opacos dessa radiação, ou seja, sólidos que esse comprimento de onda é absorvido logo depois, você vai ter uma coisa superficial. Porque só o que tiver, só as moléculas bem na superfície vão conseguir emitir. Tudo que emitir dentro é absorvido pela própria camada de material logo acima, tá? Em direção à superfície. Então, a única coisa que vai realmente escapar do meu sólido opaco é o que está na minha superfície. Então, para sólidos opacos, para a minha radiação térmica, né? Isso aqui vai ser um fenômeno superficial. Para um corpo negro, que é uma superfície idealizada que emite radiação à taxa máxima teórica possível, eu tenho a lei de Stefan-Boltzmann. Então, o meu Qzão da emissão máxima, né, vai ser constante Stefan-Boltzmann, vezes a área da superfície, vezes a temperatura da superfície a quarta. Isso aqui é em watts. Tá? Então, como a temperatura é a quarta, eu tenho que ter tudo isso aqui em Kelvin. Certo? Se eu tenho emissão a qualquer coisa que seja acima do zero absoluto, uma água que está congelando, né? Ou seja, com temperatura zero, não estaria emitindo? Não, ela tem que estar emitindo, então tem que considerar a temperatura absoluta aqui. Então, obrigatoriamente, tem que ser tudo em Kelvin, quando eu estou mexendo com radiação, tá? Então, a constante Stefan-Boltzmann vai ser 5,670 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin. A minha temperatura tem que ser Kelvin. Para superfícies reais, que não vão ser exatamente que nem um corpo negro, né? Eu vou ter a emissividade. A emissividade epsilon é uma medida do quanto uma superfície se aproxima de um corpo negro. Para um corpo negro, a emissividade é 1. E você vai ter esse epsilon variando de 0 até 1. Então, o Qzão ponto da emissão vai ser um pouco diferente. Vai ser epsilon, né, a minha emissividade, multiplicado pela constante Stefan-Boltzmann, área da superfície, temperatura da superfície à quarta. Então você simplesmente está multiplicando o epsilon na frente para modular para alguma coisa menor do que a máxima, que é o corpo negro. Uma outra coisa que a gente também tem que considerar é a absortividade alfa. A absortividade é a fração da radiação incidente que é absorvida pela superfície. Um corpo negro é chamado de corpo negro porque ele não reflete nada, é tudo absorvido. Então a absorção vai ser completa e a absortividade vai ser alfa igual a 1. Tá? O alfa também vai variar de 0 até 1. Então o que significa o alfa? É a porcentagem que eu absorvo quando tem alguma coisa incidente. 1 menos alfa vai ser o que refletiu, a porção que foi refletida. Tem a lei de Kirchhoff, que na verdade, quando eu considero um material numa certa temperatura e um certo comprimento de onda da minha radiação, a emissividade vai ser igual à absortividade. Então o epsilon vai ser igual ao meu alfa. Isso aqui fica bem claro quando a gente vê um corpo negro, né? Um corpo negro, a emissividade é perfeita. A emissão é perfeita, a emissividade é igual a 1. E a absortividade vai ser igual a 1 também. Então o corpo negro vai ser um corpo idealizado que vai emitir perfeitamente e absorver perfeitamente. Então, na verdade, nenhum material bate isso. Talvez chegue perto, né? Ó, a pintura negra aqui. Chega até 0,98. Tem algumas tintas que eles consideram a tinta mais preta que existe, certo? Então vai ter provavelmente uma absortividade melhor do que isso ainda. Mas a gente não trabalha muito com absortividade. Como pela lei de Kirchhoff, a emissividade vai ser igual à absortividade, eu posso considerar simplesmente o epsilon para tudo. Bom, então aqui eu vou ter uma tabela com a emissividade e também a absortividade, né, pela lei de Kirchhoff, para vários materiais. Então se eu tenho o alumínio ele é bem reflexivo, né? Então eu imagino que como ele reflete bastante, a absortividade é baixa. Então a emissividade também vai ser baixa.
E aí você vai também variando aqui e você chega em vegetação. Ó, vegetação 0,92, 0,96 de emissividade. Então ele vai emitir relativamente bem, certo? Bem perto de um corpo negro. Mas também significa que ele vai absorver bastante. Faz sentido? Para mim faz, certo? Vegetação, como é que vegetação sobrevive? Absorve energia do Sol, né? Absorve a radiação solar. Então, se a vegetação foi bem adaptada, ela vai absorver bastante, porque isso aqui vai ser a matéria-prima para a energia das plantas, certo? Então você tem uma emissividade, uma absortividade bem grande para a vegetação. Tá? Então você vai ter coisas polidas, metais polidos, alumínio, coisa que reflete bastante com emissividade baixa, e coisas que são conhecidas por absorver bastante, com uma emissividade também bem alta. Então o que a gente viu até agora da emissão de uma superfície está considerando o quanto que uma superfície está perdendo de energia por radiação. Isso você pode usar se você está modelando uma espaçonave e não tem nenhuma superfície que está emitindo de volta para ela, certo? Então isso aí tem a sua utilidade. Mas na maior parte das vezes você está interessado em uma transferência de calor líquida por radiação. Então, para uma condição bem específica, tá? Uma superfície completamente cercada por outra superfície muito maior e o meio entre as superfícies não está interferindo na minha radiação. Por exemplo, eu tenho ar. Então, o meu ar ele não está interferindo na radiação. Então, eu tenho essa superfície que está circundando, emitindo e absorvendo, e uma superfície que é a minha superfície de interesse, né? Emitindo e absorvendo também. Então, vai ter uma troca de calor líquida nesse caso. Então, se eu pegar agora um quesão por radiação, né, que está saindo dessa superfície de interesse, o líquido vai ser emissividade, vezes constante de Stefan-Boltzmann, vezes a área da minha superfície. Né? Isso aqui vai estar multiplicado a diferença de temperaturas à quarta. Como eu estou falando que esse Q da radiação está saindo da minha superfície, eu vou colocar essa fórmula como sendo a temperatura da superfície à quarta, menos a temperatura do que está circundando a quarta. Então, se eu tiver uma temperatura maior na minha superfície do que está circundando, ele vai estar emitindo mais do que ele está absorvendo do que está em volta. Certo? Então, para facilitar a nossa vida, a maior parte dos gases não vai interferir na radiação. E os líquidos, do contrário, eles vão interferir bastante, porque são grandes absorvedores de radiação. Tá? Então, essa relação vale quando o meu meio entre as duas superfícies não está interferindo. Tá? Então, para gás, geralmente está ok. Agora, para um caso geral entre duas superfícies, transferência líquida de calor, né? A determinação é bem complicada, porque vai depender da propriedade das superfícies, a orientação relativa, se tem algum meio que interage com a radiação ou não. Certo? Então, a gente não vai entrar nesse mérito. Tá? Em termos de ordem de grandeza, né? A radiação é geralmente significativa em relação à condução ou à convecção natural. Mas vai ser bem menor do que a convecção forçada. Então, se eu quiser uma boa transferência de calor, é convecção forçada que eu tenho que usar. Então eu tenho três mecanismos possíveis, né, de transferência de calor. Condução, convecção e radiação. Mas um meio pode envolver apenas um ou dois desses mecanismos simultaneamente. Convecção e condução são mutuamente excludentes. Tá? Por isso que eu só posso ter um ou dois de qualquer forma. A convecção é condução mais o movimento do fluido. Então, se eu tiver um fluido em contato com uma superfície, tá? Então, esse fluido não está em movimento, então vai ser só condução. Se o fluido está em movimento em contato com a superfície, aí eu tenho convecção. Para sólido não tem conversa. Sólido, eu não vou ter convecção porque eu não tenho movimentação das minhas moléculas dentro do sólido, certo? Para um sólido, se ele for opaco, eu também não tenho radiação, eu só teria condução. Se ele for semitransparente, isso vai me permitir que a radiação se movimente dentro do meu sólido. Aí eu posso ter os dois, posso ter condução e também posso ter radiação. No vácuo não tem discussão, só tem radiação, né? Porque é o único que não precisa de um meio para acontecer. Agora a gente vai ver as condições de contorno. Certo? Então, isso aqui vão ser as expressões matemáticas das condições térmicas na fronteira. Isso aqui vai ser necessário para resolver a equação diferencial, porque quando eu calculo a minha solução geral da minha equação diferencial, eu vou ter constantes de integração aparecendo. E essas constantes só vão poder ser definidas se eu tiver condições de contorno. Por exemplo,
Se eu considerar uma parede plana, regime permanente sem geração de calor, eu vou ter uma equação diferencial com essa cara, né? A segunda derivada no espaço da temperatura é igual a zero. E a solução geral é um T de x igual a constante C1 vezes x mais constante C2. Isso aqui é uma reta, né? Então, qualquer reta de um lado para o outro da minha parede plana, isso aqui resolve essa equação, certo? Só que só tem uma maneira de você colocar essa reta que vai satisfazer a condição de temperatura aqui é 50 e do outro lado é 15. Não tem mais do que uma solução, porque é só uma reta. Tá? Então, eu preciso dessas condições de contorno para especificar qual reta que está me resolvendo a minha equação diferencial. Eu tenho três tipos básicos de condições de contorno. Temperatura especificada, que é o mais simples de implementar. Fluxo de calor em uma superfície. Aí pode ser especificado, bem conhecido, né? Isso aqui vai incluir isolamento térmico, ou então uma condição de simetria, que a gente vai ver depois. Ou então, convecção e radiação, né? Na minha fronteira. E também tem um terceiro tipo, que é a interface entre materiais. Se eu tenho materiais com propriedades diferentes, eu tenho que ter equações diferenciais diferentes para cada seção. E como é que eu vou juntar as duas equações? Usando as condições de contorno para a interface. O primeiro tipo de condição de contorno é temperatura especificada, e é a condição mais fácil de implementar. Ela pode ser constante, uma temperatura constante, né, que a gente vai usar aqui, como é regime permanente, ou então varia com o tempo. Então, nesse caso, nesse exemplo, a gente tem em x igual a zero, a temperatura é 150, constante, e em x igual a L é igual a 70 graus. Então, só o fato de você usar temperatura em um x determinado igual a um certo valor, vai te permitir você gerar equações para definir o valor das constantes de integração. O segundo tipo de condição de contorno é fluxo de calor em uma superfície. E superfície não tem volume nem massa, então não pode armazenar energia. Então, essa condição de contorno de fluxo de calor vai ser meramente um balanço de energia, com o mecanismo que estiver envolvido. Tá? Pode ter mais de um, inclusive. Por exemplo, nessa superfície, eu tenho um calor de condução entrando e duas taxas de calor, uma de radiação e outra de convecção saindo. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer a somatória dos fluxos que estão entrando. Isso aqui vai ser igual à somatória dos fluxos que estão saindo, tanto em watts quanto em watts por metro quadrado. Tá? Então, independente do tipo que você fizer, você vai ter uma equação possível de ser usada para determinar a constante de integração. Um tipo de fluxo de calor que pode estar aplicado numa superfície é o especificado, que nada mais é do que um fluxo conhecido. Como a gente está falando de regime permanente, vai ser uma constante, certo? Vou ter um fluxo numa certa parede, por exemplo, que vai ser dado em watts por metro quadrado. Então eu posso simplesmente dar também o Qzão, né? O em watts, o quanto que está passando na parede, por exemplo. Nesse exemplo eu tenho um fluxo conhecido, Q.0, e tenho uma condução. Então, para eu fazer o balanço de energia nessa superfície, eu vou ter o meu Q0, que está entrando, vai ser igual ao que está saindo. Essa minha expressão para minha condução de calor é feita para ser positivo na direção de x maior que zero. Certo? Então, eu vou ter a condução no sentido positivo de x, o meu fluxo especificado também nesse mesmo sentido. Então, está entrando Q0 e está saindo condução. E aí eu escrevo a minha equação de balanço de energia. Tá? Se for do outro lado, a mesma coisa. Se eu tiver um fluxo de calor que está sendo retirado dessa parede, eu faço o balanço de energia da mesma maneira. Tudo que entra, ou seja, a condução, igual a tudo que sai. Meu fluxo conhecido. Caso especial, fluxo igual a zero. O que é isso, geralmente? É um contorno isolado. Tá? Se eu tenho um isolamento térmico numa parede plana, eu digo que nessa parede plana o fluxo é igual a zero, certo? Então é um fluxo dado. Então eu posso simplesmente usar um Q ponto igual a zero e igualar ao que tem do outro lado. Mas nesse caso é simplesmente uma condução. Né? O que isso significa? Como a minha condução é dada por um K vezes um A, talvez, né? Constantes, multiplicado pela variação da temperatura no espaço, nessa posição do isolante térmico, você vai ver que a variação vai ser igual a zero. Né? O fluxo igual a zero também pode modelar uma simetria térmica. O que é uma simetria térmica? É quando eu tenho condições simétricas de um lado ou de outro de um certo plano, certo? Em uma certa posição. Então, nesse caso da parede plana,
eu vou ter uma simetria bem no meio dessa parede, se eu tiver condições de contorno iguais do lado de um lado e de outro, né? Lado esquerdo e lado direito. Por que isso aqui é simétrico? Se eu cortar isso aqui bem no meio na simetria e rebater, eu vou ter exatamente o outro lado. Certo? Então, isso aqui vai ser uma simetria térmica. Se eu tenho condições simétricas, a temperatura também vai ser simétrica. Então, se eu pegar o meu perfil de temperatura de um lado e rebater, vai dar o perfil de temperaturas do outro lado. Porque as condições também são simétricas. Então, obrigatoriamente, a temperatura também vai ter que ser simétrica. Tá? Qual que é a grande vantagem? Eu posso, em vez de fazer uma solução para essa parede inteira, eu posso fazer uma solução de 0 até L dividido por 2, até metade só. Em vez de eu ter a outra parte aqui, eu coloco um isolamento térmico. Eu coloco aqui nessa superfície Q ponto igual a 0. Por que isso faz sentido? Se a solução aqui é simétrica, né? Se a temperatura é simétrica, condição é simétrica, faz sentido que a derivada aqui seja igual a 0, né? Não faz sentido a derivada de um lado ser positivo e do outro lado ser negativo. Você tem que ter uma continuidade nessa função. Então, a sua derivada espacial no ponto de simetria, no plano de simetria, tem que ser igual a 0. Eu posso também considerar a convecção como o fluxo de calor que faz parte das minhas condições de contorno. E nesse caso, o meu Qzinho, né, de convecção, que vai ser por área nesse caso, pode ser também o Qzão. Aqui a gente está usando o Qzinho. Vai ser igual a H vezes a diferença de temperatura do ambiente com a superfície. Agora, se eu quiser um fluxo de calor por convecção positivo na direção para a superfície, vai ser o T infinito menos o Ts. Se eu quiser agora um fluxo que seja positivo saindo da superfície, vai ser Ts menos T infinito. Então, eu posso mudar a direção do fluxo de convecção. Assim como também eu posso mudar a direção do fluxo por condução. De condução, se for menos K, a derivada de temperatura no espaço, né? Isso aqui vai ser positivo no sentido positivo de x. Se eu colocar agora, tirar esse negativo, multiplicar por menos 1, né? Vai ser o contrário. Ele vai ser positivo quando o meu fluxo de calor estiver no sentido negativo de x. E se, independente do que eu escolher, da direção para minha convecção, para minha condução, o que for, não vai alterar o resultado final da minha condição de contorno. Tá? Então, a condição de contorno colocado com tudo no sentido positivo ou tudo no sentido negativo ou com a mistura deles, vai dar sempre a mesma equação de condução e de contorno. No caso da radiação, eu vou ter o meu Qzinho por área, né? Pode ser também o Qzão, mas nesse caso é Qzinho. Vai ser emissividade vezes constante de Stefan-Boltzmann vezes diferença de temperaturas à quarta. E aí vai ser o mesmo caso da convecção. Se eu estou colocando temperatura que circunda a quarta menos temperatura da superfície à quarta, isso significa que o meu positivo vai ser quando a radiação está entrando na superfície. Agora, no outro caso, quando o fluxo positivo é saindo da superfície, eu vou ter a diferença de temperatura como sendo temperatura da superfície à quarta menos temperatura que circunda a quarta. Nesse caso aqui, a gente tem temperaturas à quarta, né? Isso aqui, quando a gente for aplicar para resolver a nossa equação diferencial, pode dar um problema. Se você tiver um computador para fazer simulações, alguma maneira de você resolver uma equação mais complicada, não tem problema. Agora, se você estiver limitado à Bhaskara, você vai ter incógnitas à quarta, não vai ser uma coisa muito legal. Tá? Então, se você está usando radiação, você pode ter complicações para resolver na mão a sua equação diferencial. Se você for fazer coisa numérica, nada vai te impedir de você usar radiação e ter o seu resultado bonitinho. Tá? O último tipo de condição de contorno vai ser a interface entre materiais. E a gente usa isso quando a gente tem uma interface entre materiais com propriedades diferentes. Tá? Então, eu tenho que fazer uma equação diferencial para o material A. Isso aqui vai me dar uma solução geral também para o material A. E vou também fazer uma outra equação para o B, que vai me dar uma solução geral com suas próprias constantes de integração para o B. E eu tenho que compatibilizar as duas coisas. Então, no contato, eu tenho que considerar a mesma temperatura. Então, no ponto x0, que nesse caso aqui é a interface, nesse x, a temperatura tanto da equação com o material A quanto o material B, a temperatura tem que ser igual. Então TA aqui, em x0, vai ser igual a TB no x0.
Eu também tenho que considerar que o fluxo de calor nessa interface, nessa superfície de interface, tem que balancear, né? Então tem que fazer o balanço de energia na interface. Como são dois materiais que eu estou vendo condução, eles estão encostados, eu vou ter condução dos dois lados. E é isso que eu vou fazer aqui como a segunda condição de contorno para essa interface. Pronto, agora que eu tenho a equação diferencial para várias geometrias diferentes, se tem geração de calor ou não, tenho também as condições de contorno, agora eu posso resolver o meu problema. Então eu primeiro identifico qual é o problema, o que está acontecendo lá, tem geração, geometria, pega a equação diferencial e a equação de condição de contorno, depois pega a equação diferencial e acha a solução geral, ou seja, a função de temperatura no espaço, com as constantes de integração, e depois disso eu aplico as equações das condições de contorno para obter as constantes de integração. Pronto! Depois disso eu vou ter a minha função de temperatura ao longo do meu espaço, com todas as constantes de integração definidas, e eu só vou ter tudo isso aqui em termos do meu espaço. Tá? Então, tendo o perfil de temperaturas no meu espaço, resolvi o meu problema de condução. Ok? Então, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato.